povo de Deus, vamos lá enviar, vamos assuntinho. Hoje a live é de noite. Ei, tô com frio. Por que tá tão frio, gente? Oh, Deus, acabou o verão. Acabou o verão. Vou contar um babado pra vocês. Eu vou abrir a Constelações Além de Bert, tá? Por favor. Quem me segue ainda quer aprender constelação comigo, corre que eu vou abrir a turma do Além de Bert número 3. E também vai vir um produtinho de comunicação para solução de conflitos, tá? Mas hoje nós vamos falar da história da delegada, que o maridinho dela foi lá e matou o gari, aquele porco inchado de hormônio que matou um trabalhador no seu legítimo dia de trabalho. Vem um desgraçado desse desocupado, não tem o que fazer, e dá um tiro numa pessoa porque ele quer ir malhar. Só que aqui a gente tem um agravante, que é ele pegou a arma da esposa, que é delegada. Né? E agora a delegada tá respondendo processo, enfim. Ela como delegada tá respondendo processo, enfim. Então, lá no Constelações Além de Bert, eu vou trabalhar um pouco disso também, tá certo? A gente vai abrir a turma, eu acho, daqui uma semana. O que acontece? Mulheres com superdotação têm mais tendência a relacionamento abusivo. Por quê? Tem uma forte tendência a relacionamento abusivo. Por quê? Porque elas têm um processo, eu esqueci o nomezinho agora, mas tem um termo técnico que faz com que elas tenham dificuldade de enxergar a maldade. Ou seja, ela tem uma dificuldade de entender que o que o outro está fazendo tem um sentimento mal por trás, tem uma coisa ruim por trás. Quando elas são muito racionais e elas são muito eficientes, elas até entendem racionalmente que estão em um relacionamento abusivo, mas elas não conseguem sair. Por quê? Na cabeça delas, elas entendem o mapeamento, que ela está num relacionamento abusivo, que esse cara tem atividades abusivas, que ele tem comportamentos abusivos, mas na cabeça dela, como tudo é muito racional e ela é muito boa de solucionar as coisas, ela fica traçando estratégias de como ela vai fazer com que ele abra mão dessas atitudes, com que ele mude. Então, na cabeça dela, se juntar A com B, vai dar C. Se eu juntar isso aqui com isso aqui, vai dar isso aqui. Então, se eu tratar ele bem, se eu conversar com ele, se eu dialogar, se eu convencer ele a ir para terapia, ela vai juntando estratégias que na cabeça dela funcionam, porque ela é extremamente lógica, né, extremamente racional, que vão dar um determinado resultado naquela pessoa. Só que a gente precisa entender que a vida humana, ela não é matemática. A vida humana, ela é sistêmica, ela é cíclica e ela tem um processo chamado resistência. Então, quando eu elaboro a vida do outro através de uma matemática lógica, no que faz sentido, é muito comum a mulher usar esse termo, faz sentido. Mas faz sentido pra mim, faz sentido. Eu tô descartando essa ideia, tá? De que ele é um ser humano. Então, ele não é um cachorrinho que eu vou adestrar. Então, as mulheres com superdotação, elas têm tendência a entrar no relacionamento abusivo, porque tem a primeira dificuldade de perceber o mal. Elas têm uma dificuldade de perceber o mal. Depois que ela está dentro, que ela entende que ele é abusivo, porque ela pesquisa, ela estuda, ela vai atrás, né? Ela tem uma dificuldade de sair, porque ela tem dificuldade de renunciar à certeza de que daria certo. A certeza da execução, a certeza de que ela sendo muito, muito bacana, muito capacitada, muito inteligente, é óbvio que aquilo ali tem solução. Então é muito difícil para ela acreditar que aquilo não tem solução. Como ela tem dificuldade de acreditar que aquilo tem solução, ela demora para sair. Outra coisa que faz a mulher com superdotação demorar a sair do relacionamento abusivo é ela ter que lidar com o próprio fracasso. Porque na cabeça dela, como ela é da execução e da coisa que para ela tudo ela faz e tudo é muito bem feito, tudo é muito bom, se ela sair desse casamento, ela fracassou. Ela não soube manter essa casa, ela não soube manter esse casamento, ela não soube guiar esse homem para ele se tornar uma pessoa melhor. Então, ela tem uma questão do ego do fracasso, de que se eu sair eu vou me sentir fracassada, porque como que eu não consegui fazer isso aqui ser do jeito que eu esperava,
se eu sou uma pessoa que consigo fazer tantas coisas, tenho tantas habilidades. Então, aí, muitas vezes, elas vão estudar psicologia, elas vão estudar terapias. Eu tenho muitas clientes que vêm aprender terapia porque querem consertar o casamento, né? Porque elas vão ser terapeutas do marido, terapeuta dos filhos, elas vão terapeutizar a família e vai resolver o casamento. E aí entra nesse processo, né, da super execução. Então, imagina essa delegada que estudou uma vida inteira para fazer uma faculdade de direito, estudou para fazer um concurso, conseguiu a aprovação e tal, e aí casa com o entojo vai lá, pega a arma dela, dá um tiro numa pessoa, mata a pessoa, né, tirou a vida de uma pessoa e vai estragar a vida dela de carreira. Porque ela não vai só ser ex-esposa de um assassino, ela pode até perder o concurso, né, para responder processo administrativo, ela pode ser presa. Então, assim, cara, casamento é um negócio complicado. Casamento é um negócio bem complicado, porque o entojo pode estragar a tua vida, né? O entojo pode estragar a tua carreira, como no caso dessa delegada, tá? Vocês têm ideia do tanto que se estuda para poder fazer um concurso de delegado, para ver o entojo fazer um negócio desse, não só com a vida dele, como a vida do trabalhador, como com a minha. Então isso é muito louco. A gente precisa estar muito atento a esses detalhes, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Quando eu vi essa matéria hoje, eu tomei um susto, né? Eu já tinha visto a história dele atirar na pessoa e tal, mas eu não tinha olhado os detalhes. E é triste, mas é assim. Ontem, por que eu resolvi abrir a turma do Além de Bert agora? Ontem eu tive uma cliente, uma pessoa muito bacana, muito inteligente, muito bem formada, que me trouxe conhecimentos comuns da constelação sistêmica, da constelação familiar, que são vícios de linguagem desse meio. Então, a constelação, no Brasil, ela foi proibida na justiça, ela foi aconselhada a não ser utilizada pelo CRP, e ambos têm razão, porque a constelação no Brasil, ela tomou uma configuração de seita. O que é uma seita? Seita é onde tem um deus adorador, que não pode ser contestado, e onde todo mundo calado está errado, né? Onde a sua tarefa é só adorar e idolatrar. Quando qualquer coisa que entra nesse movimento, daí para frente é só para trás. Então a gente precisa entender o recorte Brasil para poder entender o que aconteceu. O Brasil é um país colonizado, ou seja, é um país que tem uma comunicação imperativa, doutrinadora, é um país que vai adorar o que é de fora muito mais do que o que é de dentro, vai ter esse afeto, né, ao estrangeiro. Então, e é um país também de muitas feridas, de relacionamentos muito feridos. E como eu falei antes, nessa história da mulher, a figura da mulher no Brasil, ela é muito responsável por edificar a casa, né? A mulher edifica a sua casa, a mulher, ela tem que ser mãe, psicóloga, né? Ela tem que ser tudo para a família, tanto para os filhos, como para o marido, como para os pais, como para os irmãos, como para as irmãs, como para as amigas. Quando eu chego com uma receita de bolo trazida por essa figura do pai crítico, Hellinger tem muito essa figura do pai muito firme, muito crítico, que vai dar uma voz de comando e que essa voz de comando vai resolver tudo, com meia dúzia de frases prontas. Tem a figura do homem branco hétero religioso e alemão. Eu causo esse movimento, essa adoração. Ele é o nosso pai, sabe? Ele vai trazer para nós a solução. E aí eu pego uma galera que vai estudar terapia para se autoterapeutizar e no meio do caminho diz, não, vou fazer isso aqui com outras pessoas porque se deu certo para mim vai dar certo com todo mundo. E aí se criou esse movimento de extrema ignorância no Brasil, que foi o movimento da constelação no Brasil. Triste, né? As constelações sistêmicas, sejam empresariais, sejam familiares, sejam organizacionais, elas existem muito antes da chegada do Hellinger nessa história, né? Elas precedem e sucedem a Bert. Então, esse movimento do amor cego, idolátrico que a gente montou no Brasil é uma loucura que só aconteceu lá. Nos outros países se fala de outros autores, né? Se fala de outras estruturas. Eu trabalho muito com a estrutura alemã da metodologia da solução de conflitos, então por isso que a gente vai fazer também o comunicação inteligente para a solução de conflitos, tá? Que
vai trazer mais estruturas de comunicação. Eu vejo que as pessoas não sabem elaborar contextos não conflitivos. Como as pessoas têm dificuldade de elaborar uma conversa que não é conflitiva, que não vai gerar um conflito, que não vai gerar uma nova briga. É muito difícil. Nós temos uma fala acusadora, a gente acusa, a gente tem o vício de procurar um culpado, a gente gosta muito mais do problema do que da solução, sabe? Então nós temos vários vícios comportamentais e relacionais que vão gerar conflitos, que vão repetir violências, que vão, enfim, que vão influenciar muitas coisas, né? Não à toa os pais viraram inimigos das escolas, as escolas viraram inimigo dos pais, os pacientes viraram inimigo dos médicos, né? O médico virou inimigo do paciente, o advogado vira inimigo do cliente, o cliente vira inimigo do advogado. Então, por que a gente produz tanto conflito em tantas relações, né? Isso tudo a gente precisa dar uma olhadinha, tá? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Ai, hoje eu tô cansada. Hoje eu tô cansada. Cansada de quê? De tudo. Começaram as aulas aqui na Europa, né? Então a rotina começa a mexer de novo na vida da gente, de escola, de filho. E começa o frio, e o frio não dá vontade de você fazer nada, só dormir mesmo. E ficar agarradinha. Recebi aqui mais um laudo pra eu dar uma olhada. Cara, parece que quanto mais eu falo de mulher com superdotação, mais aparece, né? E eu fico... Vou explicar uma coisa pra vocês. A mulher com superdotação, na adolescência, ela é chata, na idade adulta ela é ansiosa, depois dos 35 ela tem burnout. E aí ela vai pro médico tomar remédio para depressão, porque ela entra em depressão. Só que o remédio da depressão não vai ajudar ela com a questão da superdotação. Não vai ajudar ela a se organizar com as questões de pensamento arborizado, de rigidez cognitiva, de, às vezes, de ter quase um transtorno opositor, de distração, enfim, de sensibilidade a ruído, por exemplo, certo? De várias questões. Não vai resolver. E aí ela entra nesse ciclo. Ela super estimulada, cansada, depressão. Super estimulada, cansaço, depressão, super estimulada. E aí não sai desse ciclo, tá? A gente precisa ter cuidado com isso. Muito cuidado. E eu tô recebendo muitas clientes que eu falo, mas, cara, ninguém nunca te pediu uma avaliação de superdotação? Não. Why not? Why not? Parece assim que não se leva em consideração isso. É tanto TDAH e autismo que parece que não se leva em consideração o resto, né? Só tem TDAH e autismo pra gente investigar. E também tem uns laudos, pelo amor de Deus, né? Eu tô recebendo clientes que estão me mandando o laudo com áudio da psicóloga. Ou seja, não tem devolutiva. Como é que eu faço uma avaliação de um paciente, de um cliente, no caso da terapia, e eu não tenho uma reunião de devolutiva com ele, de sentar e dizer, olha, a gente fez isso, foi avaliado isso. Como é que você se sente? Como é que você recebe essa informação? Como é pra você estar nesse lugar? Não tem isso não. Manda um áudio no WhatsApp. Gente, maquinização das relações. Lembra, eu já falei desse termo aqui. A maquinização das relações é um termo utilizado, eu não lembro agora o nome do cara, que ele diz que não é que as máquinas vão substituir os homens, é que os homens vão colocar a máquina em lugares que ela nem foi chamada. Então, os homens vão preferir a máquina a eles mesmos. Se eu tô falando de laudo psicológico, de neuroavaliação, de neuropsicoavaliação, como é que eu vou dar uma devolutiva por áudio WhatsApp? Me explica aí. Não existe. Cadê o encontro? Cadê o Jung dizendo na frente de um humano seja só outro humano? Cadê a escuta? Cadê o silêncio terapêutico? Cadê o momento de catarse desse cliente? De se ver nesse lugar de alguém que tem um laudo? Sabe? De se ver como alguém que talvez vá precisar de uma medicação psiquiátrica. Como é que eu faço a adaptação dele na medicação psiquiátrica? Como é que eu acompanho ele? É muita loucura. Às vezes eu pergunto a minhas clientes que começam a fazer medicação, eu digo, gente, como que tá a adaptação medicamentosa? O que é isso?
Digo, não falaram com você não, pra você perceber a adaptação medicamentosa, 7 dias, 14 dias, 21 dias? Não. Ah, tá ótimo. Tá ótimo. Seu remédio de longa duração é o quê? Ah, não sei. Aí vai me dando nervoso, certo? Vai me dando nervoso. Esse ano tem uma das Pandoras que tá fazendo um produto voltado pra isso. Para essa consciência da medicação, principalmente na medicação dos filhos. Eu tenho várias mães de autista que não medicam os filhos, tá? Não medico meu filho não é doido, ele não precisa de remédio, não consigo. Eu tive uma cliente que ela não conseguia dizer o nome do remédio. Quando passaram para ele, ela fazia... A tal da Rita. Ai, ela entrava numa catarse emocional para dizer o nome do remédio. Então, cadê o acompanhamento dessas pessoas? Entendeu? A gente vai fazer, na minha tese de mestrado, a gente vai fazer a escuta das mães, tá? A escuta de mães de 7 a 12 anos, de 12 a tanto, e a escuta também do novo diagnosticado, né? Do adulto diagnosticado. A gente vai fazer essa escuta, era para começar amanhã, né? De forma gratuita, porque é pro projeto de pesquisa do mestrado, tá? Fazer uma roda de conversa com as mães para justamente abordar essas questões, assim, do luto do filho perfeito, não consigo medicar meu filho não é doido, eu acho que esse laudo tá errado, né? E também tem essa questão que a gente incluiu na pesquisa, que é o meu mundo tarja preta, né? Eu que vivi a vida inteira aqui ranguiloso e agora tenho que tomar um tarja preta. E aí? Como é que eu tô nessa história, né? Meu mundo tarja preta. Eu vou ver com a Beth se a gente começa, mas acho que pra amanhã já não dá tempo, não. Pra amanhã tá muito em cima. Pra semana que vem a gente vai fazer as rodas de escuta terapêutica com esses 3 grupos, tá? Da mãe de autista, acho que é de 7 a 12. Tem lá no projeto de pesquisa, tá? Que a gente vai escrever uns artigos, umas pesquisas, umas coisas lá pro mestrado. Eu faço mestrado em educação inclusiva e ciências da educação, né? Eu fiz educação inclusiva, estou fazendo ciências da educação e pedagogia sistêmica, tá? Para entender esses processos de aprendizagem. Que ou a gente entende desses processos de aprendizagem, ou não. Você já comprou um curso que você fez assim, nossa, a professora é uma querida, mas não aprendi nada? Porque ele não estava em metodologia de ensino. Já comprei vários, que a pessoa fala, não chega em lugar nenhum. A aula não tem sequência lógica. A aula não tem estruturação. A pessoa fica lá vagueando nos pensamentos dela, para um lado, para o outro, e não chega em lugar nenhum. Então, quando eu fui estudar metodologias de ensino, foi justamente por isso. Porque o jeito que eu aprendo, o jeito que você aprende, o jeito que a minha vizinha aprende são diferentes, tá? Então, quando eu tenho uma pessoa que fala assim, mas é porque pra mim é importante. Mas é porque pra mim não faz sentido. Mas é porque pra mim, se não for assim... Eu digo, meu amor, você não é o centro do mundo não, tá certo? Precisa ter sentido para o máximo número de pessoas possíveis. Precisa ser útil para o máximo de pessoas possíveis. A sua referência não é métrica. Não é bom pra mim? Ótimo, mas é bom pra mim. E como é que a gente vai conversar? Pra mim não faz sentido. Ok, mas pra mim faz. Então, assim, a gente precisa entender de metodologia, tá? De ser humano, de diálogo. Hoje nasceu um curso novo, né? Comunicação inteligente voltada à solução de conflitos. Porque as pessoas não conseguem conversar. Vira conflito, vira confusão, vira briga. Tem muita dificuldade de colocar limite, de ter objeto de contrato, enfim. Amanhã eu termino de gravar e a gente já vai rodar. Mas esse vai rodar para outubro. Para setembro a gente vai começar a turma nova do Além de Bert, tá? Não ia mais ensinar constelações além de Bert. Já tinha encerrado. Mas depois do que eu escutei ontem, eu falei, não posso me dar esse luxo. Por quê? Porque a menina falou assim pra mim, Leiliane, mas os princípios de Bert Helling, pertencimento, hierarquia e ordem, isso não é do Bert. Equilíbrio de dar e tomar, também não é dele.
Mas a gente aprendeu assim. Aí eu digo assim, aí você decora meia dúzia de frases prontas, eu vejo você, você faz parte e acha que isso é processo terapêutico? Você acha que você está pronta para atender alguém com isso, com esse arcabouço? Não tá, neném. Não tá, neném. Aí quando eu pergunto para alguém, você trabalha com constelação sistêmica? E o que é sistêmico? O que é pensamento sistêmico? De onde ele vem? Para onde ele vai? A pessoa não sabe me responder. Ela sabe me responder o que ela decorou, que alguém disse, que Bert disse. Aí não dá. Aí não dá porque eu não posso tratar o meu cliente como cobaia. Tá certo? Para eu atender processo terapêutico, eu preciso ter base. Eu preciso ter literatura que me oriente, que eu saiba onde pesquisar. Né? Se eu tenho uma demanda, por exemplo, a gente está com duas demandas, questões heteronormativas e processos de racialidade. Como é? Esqueci agora o nome, meu Deus. Consciência racial, alguma coisa assim, meu Deus, agora faltou a terminologia. A minha cabeça em português tem hora que falha. Letramento racial, pronto. Então, nesse sábado, eu vou trazer uma profissional de letramento racial para as meninas do Pandora, para que a gente possa ter esse vocabulário disponível, porque a gente não tem vocabulário nem de letramento racial, nem de questões heteronormativas. Leliane, o que são questões heteronormativas? Por exemplo, eu sou da educação, da escola, eu já tive um caso de uma professora que disse assim, como é o nome da sua mãe? Eu disse, fulano. E o nome do seu pai? A criança ficou calada. E o nome do seu pai? O nome do seu pai? O nome do seu pai? E aí o outro meninozinho passou e disse assim, ele não tem pai não, que a mãe dele é sapatão. Isso é uma questão heteronormativa, onde eu normatizo essa criança dentro de uma questão antiga. Eu não posso perguntar para essa criança pai e mãe. Eu preciso perguntar para ela quem é a família dela. Às vezes a família dela é a avó. Às vezes a família dela é ela e o avô. Então, quando eu tenho perguntas heteronormativas, são perguntas que eu pressuponho que todo mundo é filho de um pai e de uma mãe, que vive com ele, e que eu toco na ferida dessa criança sem nem perceber. Porque eu acabei de tocar numa ferida sem nem perceber e sem ter a intenção de fazer isso. Mas me faltava vocabulário. Então a gente não tem vocabulário para trabalhar com questões homoafetivas, pessoas trans, etc, etc. E nós também não temos vocabulário de letramento racial. Então, nesse final de semana, eu chamei uma amiga minha para dar uma aula de letramento racial para as Pandoras, porque a gente que está produzindo conteúdo para a internet, a gente precisa ter consciência dessas terminologias. Letramento racial, escuta especializada, heteronormatividade nos questionamentos e relações, metodologia de ensino, tudo isso precisa fazer parte, gente. Tudo isso precisa fazer parte. Se você quiser ser um profissional, né? Mas se você quiser só conversar, tá de boa, tá? Quiser só ficar falando besteira na internet, também dá engajamento, também dá dinheiro, tá certo? Manda aí um assuntinho pra gente assuntar, que eu vou embora. Eu tô com tanto frio. Aqui já esfriou, parece assim que desligou o botão de agosto, ligou o botão de setembro, pronto, já tá frio. Tá bem frio, bem frio. Bem frio. E todo mundo hoje me mandou inbox do meu óculos. Ai, que óculos lindo. Eu não vou falar a fonte, porque, né, guardar. Vamos cuidar da vida. Manda um assuntinho pra gente assuntar, senão eu vou embora. Cadê Silvana? Pra me contar um caso cabuloso. Manda um caso. Eu gosto dos casos de Silvana. Mande um caso cabuloso. Um caso bem cabuloso, pra gente ser feliz. Eu gosto de um caso de família, entendeu? De uma treta boa. Tem que ser uma treta boa. Se uma treta pequena, eu não quero. O que você indica para tratar crianças envolvidas com alienação parental? Precisa saber qual é o modelo de alienação, né? O que é que eu indico para trabalhar com crianças de letramento A Thaís, quero participar da aula de letramento social. Mulher, posso ver com a minha amiga se ela vende. Porque pus Pandora já tá incluído, entendeu? A ideia não é fazer ticket. Para eu trabalhar com alienação parental, que pega a criança e não devolve. O nome disso não é alienação parental, não, é sequestro, tá certo? Vamos dar o nome pro boi. Eu tenho um caso de um casal em processo de divórcio que o pai pega a criança e não devolve por dias. O nome disso é sequestro, tá? Isso é Ministério Público, porque ele pode
Quando a criança volta tá agressiva. Ministério Público, né? Que o nome disso é sequestro. Né? A gente tem aí outros termos. O que acontece, gente, num divórcio onde os pais usam a criança para ferir um ao outro? Os adultos em processo de divórcio precisam de suporte emocional. Eles não precisam só de um advogado para assinar papéis. O divórcio é uma das dores da vida adulta mais significativas, mais potentes, assim. Então, quando eu tô vivendo um divórcio, eu não sou a pessoa que você conhecia. Eu sou um bicho que nasceu agora, tá? Pessoas em processo de divórcio vão despertar o pior de si, muitas vezes, que nem elas mesmas esperavam. Às vezes a pessoa fala comigo 10 anos depois e diz, cara, eu nem me reconheço naquele lugar. Nem me reconheci naquele lugar. Por quê? Porque quando eu tô com muita dor, com muita frustração, com muita angústia, com muito medo, com tudo isso, eu não sou a mesma pessoa. E a resposta de tudo isso é raiva e agressividade. No caso de casais que utilizam a criança como canal dessa agressividade, são casais crianças, ou seja, são pessoas que não... Vamos botar uma coisa no lugar. Não é porque eu consigo reproduzir que eu amadureci. Quer dizer que eu estou em idade reprodutiva. Pessoas que reproduziram não necessariamente criaram distanciamento geracional. A gente já falou sobre isso aqui. Então, assim, uma mãe adolescente, ela não é mãe de um bebê, ela é cuidadora de um bebê, porque ela não tem distanciamento geracional para se ver como adulta, que ela nem virou gente ainda, e ver a criança como criança. Ela vê como um mini adulto. Você vai conversar, ela conversa como um mini adulto. Por isso que ela não tem tanto cuidado. Esses adultos infantilizados, que é o que a gente mais tem hoje, não é porque eles reproduziram que eles amadureceram. Então, eles não conseguem ver a criança como criança. Eles tratam a criança como um outro adulto e culpabilizam a criança. O Winnicott já falava disso, da culpabilização do feto, tá? Onde, se você não existisse, era mais fácil. Se você não existisse, a gente não tinha essa briga. Então, acontece o processo chamado culpabilização do feto. Você pode usar esse argumento, tá, dentro do processo para justificar, né, uma maior organização disso. Que havendo a culpabilização do feto por parte do pai e a utilização do mesmo como mecanismo de transmissão de conflito, aí você bota no juridiquês, né? Não há distanciamento na visão do adulto e da criança, tá? Não tá tendo distanciamento, eles estão vendo a criança como um terceiro elemento. O ideal para essa criança é ir para casa da avó. Entendeu? Quando ela for para casa da avó, ela ir para casa da avó, fica lá enquanto os adultos se resolvem. Uma criança de 2 anos estão fazendo um estrago grande. Os pais, eles se separam aos 2 e aos 7 anos, são as piores idades, mas eles só escolhem essas. Porque o divórcio da criança de 2 anos, ele começou quando a mulher pariu. Então, antigamente a gente falava que os casais se diferenciavam quando casavam, né? Que os adultos se diferenciavam como adultos quando casavam, porque iam assumir uma nova responsabilidade. Não acontece. Hoje em dia, eles não fazem a adaptação de adulto. Eles só fazem Eles só fazem essa diferenciação quando o primeiro filho nasce. Quando o primeiro filho nasce, eles começam a fazer a diferenciação. E aí vai nascer um adulto neles ainda, mas já nasceu uma criança para eles cuidarem, certo? E eles não dão conta. A criança mexe com o ambiente, mexe com a rotina, e eles não estão preparados para essas renúncias, para não dormir, para não comer, para gastar dinheiro, para se estressar e etc. E aí, esse caos só se organiza quando a criança vai para a escola, com 2 anos, né? Muitas vezes não chega lá. Não chega lá. Quando a criança está com 1 ano, eles já começam a se estranhar. Com 2, eles já estão se separando, tá certo? Outro pico de divórcio é a criança com 7 anos ou a criança com 13 anos, porque justamente a mudança do ciclo, né? A criança deixa de ser um bebê, começa a ser uma criança chata e depois ela vira adolescente. A chegada do primeiro adolescente nas famílias hoje é um marco importantíssimo para o divórcio. Porque se os pais ainda estão adolescentes, eles conseguiam brincar de casinha com essa criança. Enquanto ela era criancinha, bate uma fotinha, né, vai pro balézinho. Brincar de casinha dava certo.
Quando ele vira um adolescente contestador, aí eu volto pro distanciamento, eu não tenho distanciamento de adulto para falar com ele. E aí eu olho para ele como outro adolescente e a gente começa a brigar, tá? Então a gente tem vários recortes na construção familiar que vão impactar na chegada do divórcio, tá? O casamento, ele é a melhor estratégia de sobrevivência do ser humano, mas ele é para adultos, ele não é para crianças. Casamento é parceria, é companheirismo, a minha vida vai passar, a sua também. A gente decidiu, né, testemunhar e cuidar um do outro nessa trajetória. A gente transformou o casamento numa guerra, né? Eu vou controlar você, eu vou saber qual é a senha do seu e-mail, do seu celular, com quem que você tá. A gente passou a se tratar como dois animais no cio, que a qualquer minuto de distração vai estar, né, coabitando com outros, e aí daí para frente é só para trás. Então, é mais ou menos isso, tá, Silvana? Silvana escreveu aqui, os avós maternos não moram aqui, a avó paterna e tia todas estão na onda do genitor. Mulher, a gente sobreviveu, ele vai sobreviver, né? O que você pode trabalhar aí é, primeiro, não tome a dor da criança para você, seu filho não é seu, cada um de nós tem a sua história, você pode fazer o processo de judicialização nesses termos que eu te falei, né? Acionar o Ministério Público, dar nome ao boi. Não é atraso de entrega, é sequestro. Porque aí quando eu meto o crime no meio, o cara acorda, entendeu? O cara acorda. Não é que ele está atrasando para entregar a criança, ele está com ameaças frequentes de sequestro. E, né, está afetando o comportamento da criança. A criança precisa de previsibilidade, né? A criança precisa de rotina, ainda mais uma criança de 2 anos. O cérebro tá bem bebezinho ainda, tá desenvolvendo fala, tá desenvolvendo aprendizagem, tá desenvolvendo várias coisas, não estão prontas ainda, né? Tá com o cérebro bem imaturo. Então, assim, o que a gente jogar nessa caixinha fica. Isso é terrível, mas estatisticamente os pais escolhem essa data, tá? Brincar de casinha é ótimo. Casar é um pouco mais do que brincar de casinha. Queria contar isso pra vocês, tá certo? Não existe casamento perfeito. Liliane, teu casamento é bom? É ótimo. Todo dia a gente briga. Uma treta, uma confusão. É bom porque, assim, como tem outro idioma, é mais difícil de brigar, que tem que traduzir, né? Aí eu desisto. Jogo pro céu. A mulher sábia, ela é silenciosa. Nada pior para um homem do que o silêncio de uma mulher. Gente, não existe esse casamento cor-de-rosa. Não existe. Não existe. Eu falo, quem tá mais próximo de mim, eu digo, todo dia eu me separo do meu marido. Um dia eu me separo de manhã, eu volto de tarde. Um dia eu separo de noite, volto 3 dias depois, né? Tem dia que eu passo uma semana para voltar. Tem dia que passa 10 minutos, eu já voltei. Depende, tô com fome, tô tomando um jarro, tô tomando uma coisa. Depende, porque tem dia que nem eu quero ficar comigo. Tem dia que eu não aguento a minha azia. Como é que eu vou obrigar alguém a gostar da minha azia? Não dá. Precisa entender que eu sou insuportável também, que eu sou chata, que eu sou difícil, que eu sou exigente. Né? A pessoa casou comigo. Não precisa mais nenhum problema na vida. Então, assim, eu só consigo viver um relacionamento maduro, e um casamento é um relacionamento maduro, quando eu largo a fantasia. Quando eu renuncio à fantasia e eu começo a olhar para o outro e entender que ele é um ser humano que não assinou um contrato com os meus sonhos e fantasias, ele assinou um contrato com a vida dele, primeiramente. E depois eu entrei para a vida dele, e vice-versa. Esse casamento que diz que você não tem mais amigo, que você não tem mais futebol, que você não tem mais pescaria, que mulher não anda sozinha, que mulher não tem amigo de trabalho, que mulher não tem viagem com amiguinha, isso não é casamento, isso é cárcere privado, tá? Isso enlouquece qualquer pessoa, qualquer. Porque não existe como você ser para mim agora, minha amiga, minha parceira, minha colega, minha diversão, minha terapia, nada, não quero olhar pra sua, eu não quero ir pra Zara com o marido, entendeu? Não quero. Eu quero ir pra Zara sozinha, eu quero ir pra Zara com as minhas amigas, entende? Então, é muito irresponsável e infantil eu achar que vai existir uma pessoa no mundo que vai conseguir substituir todas as relações que eu construí até aqui. Porque ele me ama. Não é loucura, não sei. Isso é loucura. Tem coisa que não... E isso inclui até a família. Que as pessoas hoje em dia brigam até com a família, né? Não, porque você casou,
minha família, eu, a minha esposa e meus filhos. Vá visitar sua mãe, vá ser filho da sua mãe, vá conversar com ela. Vá visitar seu pai, vá dar uma volta com ele, leve ele na padaria. Vá ter um momento pai e filho com ele, você continua filho. Vá visitar seus irmãos, vocês têm memórias inesquecíveis juntos, que eu não estava lá, não tem pra que eu estar nessa conversa. Não existe essa relação, essa doença, entendeu? Eu falo muito isso ao meu marido, vá visitar os seus irmãos. Vá visitar os seus irmãos. E ele fala, tu não vai comigo? Não, eu digo, nem vou eu, nem vão as crianças. Você vai ver o seu irmão. Você cresceu com ele, você dividiu casa, você dividiu cama, sabe? Você dividiu comida. Vocês têm uma relação muito importante antes de eu chegar, antes dos filhos chegarem, antes da sua profissão chegar, que é muito importante que você se fortaleça nesse lugar. E eles também. Então não deixem isso morrer. Né? Eu acho isso muito bonito. A família do meu marido, uma vez por ano, eles reúnem todos os irmãos, sem os filhos, sem marido e sem uma mulher. Só os irmãos. Eles se reúnem e vão almoçar juntos e vão conversar. E é o dia que o meu marido chega mais feliz em casa. É o dia que ele vê de novo, né? Ele fala, quando eu vejo essa cena, eu vejo a minha mãe. Né? E é um privilégio, eu não tenho mais a minha irmã, nem pra brigar. E aí eu vejo gente com os irmãos vivos brigando por besteira, né? Pra quê, gente? Tá? Vambora, que são 10h30 da noite, vou dormir. Silvana, mulher, mande uns 3 assuntos cabeludos aí pra gente fazer live amanhã. Eu gosto dos seus assuntos, tá bom? Cheiro.